Vamos em frente. A deputada Carla Zambelli, do PL, pediu doações via Pix após ser condenada à prisão em 2 processos que totalizam 15 anos e 3 meses de prisão. As condenações são referentes aos casos de perseguição armada a um homem e o da invasão de sistemas do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Vamos acompanhar o que disse Zambelli em vídeo divulgado nesta segunda-feira. Aliás, o título do programa de hoje ficou vitimismo dos dois lados. Porque tinha a Janja com aquele discurso vitimista que a gente analisou no primeiro bloco. Se você está vendo em corte, pega o outro corte. E você tem a Zambelli e ainda vai ter, lá no caso do Pix para o Bolsonaro, o ex-ministro da Sanfona. Então vamos ver a Zambelli agora. Não tá fácil minha situação. Eu vivo do meu salário de deputada, que não é baixo, mas que com essa quantidade de multas fica impossível. Esqueci de comentar que a multa, no caso da invasão hacker, é de 2,8 milhões, um pouco mais que isso, mais 2 milhões, que é uma conta que eu e o Walter Delgatti deveríamos pagar, mas a gente sabe que ele não vai pagar. Então, provavelmente eu vou ter que pagar para me ver livre disso. Quanto antes eu conseguir começar a arrecadar esse dinheiro, melhor. Eu tenho pensado em várias formas de negócio, inclusive uma eu devo lançar daqui 40 dias, mas enquanto isso eu preciso levantar recursos para poder pagar as multas do TSE, para poder já começar a pagar essas 2 multas, inclusive para poder pedir tranquilamente a suspensão do meu processo. Essa multa pode ser cobrada antes. Por isso quero pedir sua ajuda. O quanto você puder ajudar. Se você pode com R$1, então faz um Pix de R$1. Se você pode com mais, eu te peço então que você coloque um pouco mais. Mas eu realmente vou precisar da sua ajuda. Se você concorda que essa luta é uma luta que eu vivi pelo Brasil, que eu vivo pelo Brasil, para poder trazer mais transparência, mais liberdade de expressão, como fiz, por exemplo, a denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 2022, que gerou inclusive a visita de uma pessoa da CIDH aqui no Brasil. Se você acredita em tudo isso que eu fiz, se você, mesmo não concordando com uma atitude ou outra, com o fato de eu ter sacado a arma, mas concorda que 15 anos e 3 meses de prisão é muito tempo, eu peço que você me ajude. Cometemos um erro muito pequeno para uma multa e para um cárcere tão largo, tão longo. Vê que ela só fala da retirada da arma, né? Só fala do momento em que ela sacou a arma. Na verdade, ela fez uma perseguição armada e ela comandou ali a inserção de documentos falsos no sistema eletrônico de justiça. Perseguição armada a ativista que vem provocar na rua não é defesa do Brasil que ela diz fazer. Inserção de documento falso no sistema eletrônico de justiça não é defesa do Brasil que ela diz fazer. Então, se fosse para tomar cuidado com o seu orçamento, com os limites, etc., que não fizesse esse tipo de atitude. Aí vem com discurso vitimista, porque tem trouxa para tudo, tem trouxa para colaborar com vaquinha de pessoa condenada pela justiça por esse tipo de ato. Um deles você está começando a ver na tela, embora ela nesse momento ainda não tenha pego a arma, e o outro é aquele que ela nem chega a detalhar para não se complicar mais, porque ela sabe que muita gente só lembra daquilo do que viu, né? Então o pessoal viu ela pegar uma arma e correr atrás desse sujeito aí. Duda Teixeira. É um discurso vitimista, ali quase como um lamento, né? Mas ela vai admitindo algumas coisas. Ela fala, cometemos um erro no final. Tenta ali fazer também uma malandragem retórica de desvincular essas atitudes que ela tomou de tirar a arma, de comandar essa invasão hacker, das coisas que ela estaria defendendo ali pelo Brasil, né? Falando de liberdade de expressão. Querer misturar essas coisas aí é uma malandragem retórica, né? Obviamente que ela foi condenada não pelos valores que ela defende, supostamente defende, liberdade de expressão, que seja. Ela foi condenada pelos delitos realmente, né? De porte de arma ilegal, falsidade ideológica e invasão de sistema. Então, são coisas diferentes. E está completamente abandonada, né? Não sei se ela vai conseguir essa vaquinha. O Jair Bolsonaro mesmo, né, ainda que fale, tem uma injustiça acontecendo,
não dá total apoio a Carla Zambelli. Acabou realmente, ela mesma já lamentou isso, né, o fato de ter sido abandonada, assim como vários outros políticos, e aí ela perde força para conseguir essa vaquinha que ela está querendo. Você acha que ela vai conseguir, Duda Teixeira, arrecadar uma boa grana? É muito dinheiro, né? 2 milhões, 2,8 milhões é muito dinheiro. Também fico na dúvida se a multa precisava ser assim tão grande, né? Esse argumento de danos morais e coletivos, você já está punindo a pessoa com prisão, ainda fazer uma multa, mas enfim, isso é outra conversa. Ricardo Kertzmann estava comentando o vídeo da Carla Zambelli, que é deputada federal bolsonarista, condenada a mais de 15 anos de prisão, pedir ali dinheiro, uma vaquinha, para um Pix, né, para pagar as multas que ela sofreu. Diga, Ricardo. É interessante que quando essa turma, e principalmente em 2022, quando eles fizeram tudo o que eles fizeram, essa questão mesmo de ter corrido atrás de um rapaz humilde pelas ruas de São Paulo, com a pistola em mãos, ela fez esse rapaz se deitar no chão de um bar, dando voz de prisão, mandando ele colocar as mãos na cabeça, como se aquele rapaz tivesse feito alguma coisa errada e ela tivesse investida de poder de polícia para fazer aquilo. Assim como quando ela contratou esse hacker, e mais, levou esse hacker para o Palácio do Planalto, conversar com o presidente Bolsonaro. Quando ela fez isso tudo, ela, o próprio presidente Bolsonaro, outras pessoas que estão hoje respondendo a processos e sendo condenadas, é interessante que quando fizeram isso tudo, ninguém demonstrava essa humildade toda, ninguém falava baixinho, com olhar baixo, quase chorando, se colocando como alguém a serviço do país, né? Ao contrário, naquela época, todos eles, Felipe, eram extremamente agressivos, eram extremamente petulantes, autoritários, ofendiam várias pessoas. Eu fui alvo de várias ofensas. Eu fui alvo, inclusive... Eu também. Nas redes sociais, muitas. Inclusive, eu fui alvo dessa mesma senhora, alvo judicial. Ela me processou porque eu a chamei de pistoleira certa vez em uma coluna, e eu ganhei, obviamente, porque eu contextualizei. Eu a chamei de pistoleira pelo fato de ela ter corrido pelas ruas de São Paulo com a pistola. Então, naquela época em que eles se sentiam intocáveis, não tinha essa humildade toda. Ninguém queria saber de nada. Ninguém pediu opinião aos eleitores se poderiam fazer aquilo tudo ou não. Fizeram, porque eram intocáveis. Aí agora, que estão sendo condenados, ficam recorrendo a esses vídeos, pedindo vaquinha. Olha, eu espero sinceramente que ela não consiga. E não por um sentimento meu de vingança pessoal ou de raiva pelo que eu passei, não, nada disso. É porque eu não acho correto que pessoas que muitas vezes não têm dinheiro sobrando, deem dinheiro para quem tem dinheiro sobrando. Ela mesma fala, ela é uma deputada, ela ganha muito bem, obrigado. Se ela não foi irresponsável com o próprio dinheiro, ela deve ter uma bela de uma poupança guardada para fazer frente... Mas não quer baixar o padrão, né? Aí que tá. Não quer usar o próprio dinheiro, quer usar o dinheiro de terceiros. E não vem invocar agora que fez aquilo em nome da democracia ou da liberdade de imprensa, porque vocês dois, você e o Duda, já lembraram muito bem. Esses crimes que ela está sendo condenada não tem absolutamente nada a ver com luta por democracia ou por liberdade de imprensa, de opinião. Aliás, o primeiro é exatamente o oposto da liberdade de opinião, de imprensa, de expressão, de crítica. Quando você pega uma arma e persegue uma pessoa que tem um pensamento contrário ou que, enfim, te hostilizou por ser de outro grupo político, você está indo absolutamente, radicalmente, criminosamente contra a liberdade de expressão, de crítica, o que quer que seja. Quer dizer, se a pessoa ofendeu você, se ela incorreu naquilo que você e os seus advogados julgam que foi um crime contra a honra, seja injúria, calúnia ou difamação, se incorreu numa ameaça, que é outro crime tipificado por lei, ora, que você abra um processo contra aquela pessoa, o que é absolutamente legítimo. Mas é ilegítimo fazer perseguição armada na rua dessa maneira. Não é policial, não tem essa autoridade para reagir assim, para prender uma pessoa com um porte de arma dessa maneira. Agora a gente fala sobre outra campanha de vaquinha, que Gilson Machado, ex-ministro do Turismo,
do governo Bolsonaro está fazendo para incentivar doações via Pix para Jair e Eduardo Bolsonaro. Segundo Gilson Machado, os recursos serão usados para custear despesas com advogados, médicos e para ajudar o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que também é do PL, que está morando lá nos Estados Unidos. Vamos acompanhar o que disse o ex-ministro em vídeo divulgado no fim de semana. Pode soltar. É só o seguinte, eu estava conversando com o presidente Bolsonaro ontem e ele disse, Gilson, tu já pensaste se não fosse essa campanha do Pix, que já foi-se embora metade, foi depositado em torno de 17 milhões na conta dele e já foi-se embora metade disso. Quer dizer, em praticamente um ano já se foi gasto com advogado, com despesa, com tudo, quase 8 milhões de reais. E agora aumentou a despesa dele, eu vi ele preocupado com alguns números ontem, aumentou a despesa dele, principalmente porque ele está tendo Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, que ele está ajudando também, que não é barato morar nos Estados Unidos. Então nada mais justo é do que você colocar esse vídeo para adiante. E eu vou colocar aqui embaixo o número do Pix do presidente, para que a gente reative essa campanha, porque não é por mim, não é por você, não é pelo presidente Bolsonaro, é pelo nosso país. Porque o Brasil tem jeito sim, e ele não vai desistir do Brasil, apesar de todo o sofrimento que ele está tendo. Bote para adiante e vamos de novo reativar essa campanha. Faltou combinar com o Eduardo Bolsonaro de parecer pobre lá nos Estados Unidos. Vamos exibir 2 prints aqui que mostram Heloísa Bolsonaro usando uma bolsa que o pessoal da rede social está identificando como sendo da Louis Vuitton, né? Circularam aí imagens nas redes sociais apontando que essa bolsa custa quase 37 mil reais. Então, postagem lá no Instagram dela, da forma como ela se vestiu para ir num evento de rodeio nos Estados Unidos junto com o Eduardo Bolsonaro. Tá lá o detalhamento ali dos preços, num lugar de venda virtual. Tem a foto dela com o Eduardo, produção? Vamos colocar aí em instantes, porque eles anunciaram na rede social que tinha ido lá num evento e o Eduardo Bolsonaro tinha falado na Raiz, quando ele anunciou a sua ida para os Estados Unidos, que ele estava se sacrificando. E nós ironizamos aqui nesse programa. Ele não estava se sacrificando coisa alguma, ia curtir a vida doidada lá nos Estados Unidos, tem publicado lá, inclusive fotos de reuniões com os ativistas, influencers, um deles que foi indiciado também pela Polícia Federal, no caso da trama golpista, que pregava guerra civil, depois ficou assustado com tudo aquilo que aconteceu. O Eduardo Bolsonaro está levando um vidão, assim como ele levou um vidão enquanto tinha muita gente em frente a quartel, lá na Copa do Mundo do Catar, que ele foi flagrado pela transmissão oficial da FIFA, curtindo na arquibancada, se divertindo. E aí, diante daquele desmascaramento público, ele gravou o vídeo mais patético, talvez, da história parlamentar, porque ele foi alegar para as suas massas de manobra que ele estava distribuindo pendrives para contar para as autoridades que estavam lá naquele evento mundial o que realmente estava acontecendo no Brasil. Ele pegou vários pendrives nessa época em que as pessoas se comunicam por e-mail, pelo WhatsApp, etc. Olha, essa é a foto que o casal divulgou. Foram lá num evento de rodeio nos Estados Unidos, estão lá rindo, bebendo, comendo, estão de chapeuzinho, estão vestidos a caráter. Esse pessoal tá precisando de vaquinha, Duda Teixeira? Claro que não, né? Eles vivem muito bem, né? Viajam. O Flávio Bolsonaro comprou uma mansão ali em Brasília, pagou milhões, né? Vivem todos muito bem, ainda que... E foi visitar o irmão agora. Foi visitar o irmão, e foi uma decisão do Eduardo Bolsonaro de ir para os Estados Unidos, né? Ninguém mandou ele para lá, né? Ele que quis ir, foi com a família toda, então é uma opção, né? E o Gilvan Machado, que esse era o ministro da Sanfona, né? Dizer ali, vamos ajudar, não falei ainda com o Bolsonaro, mas isso aí é realmente fazer as pessoas meio de bobo, né? Vai lá, ajuda lá e não estão precisando nada disso. Ricardo Kertzmann, rapidamente para a gente acabar o programa. Rapidamente. Os 17 milhões que o presidente Bolsonaro recebeu equivale a 1.000 anos de salário mínimo. Acho que ele não está precisando de dinheiro. Eu hoje publiquei uma coluna no Antagonista em que eu dizia o seguinte: essa turma que sempre criticou o Bolsa Família, chamando de Bolsa Esmola, agora estão querendo criar o Bolsa Anistia.